Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de tratar hoje um assunto que sempre me chama muita atenção, sempre me atrai. São assuntos de questões de espiritualidade, tá? E principalmente com esse assunto que muito me intriga, eu acredito que muitos de vocês também, que é a chamada boa morte, isto é, a perseverança final. Isto é, o momento em que a separação da alma do corpo coincide com o estado de graça, com o estado de amizade da pessoa com Deus. Eu também pretendo gravar em vídeos públicos mesmo sobre a teologia da perfeição do Roger Marin, que também me agrada bastante. Eu já vi gente falando, ele era modernista, ele aceitou o Vaticano II, não sei o quê. Pois bem, meus amigos, se alguém encontrar uma obra de espiritualidade mais completa, didática e perfeita do que o seu livro Teologia de la Perfeição Cristiana, por gentileza, tá? Me indique. Pois bem, eu conheço o Compêndio de Teologia Ascética e Mística do Tanqueray, eu conheço a Três Idades da Vida Interior do Pablo Garrigou Lagrange, o autor que eu vou ler hoje, e eu conheço a Teologia de la Perfeição Cristiana do Roger Marin. Tá? Por gentileza, me apresentem. Mas vamos aqui tratar sobre essa questão. É claro que, como de praxe, eu vou basear-me num texto. É uma tradução que eu encomendei, inclusive, há um tempo atrás. Está no meu Substack, lá no Substack, só que para a versão paga, tá? Como eu disse, eu paguei por essa tradução, tá? Então eu vou querer um retorno com ela agora. Tô precisando de grana, pessoal. Então, é isso aí. E eu vou tratar aqui sobre esse tema baseado nesse texto, tá? Do Garrigou Lagrange, que consta no seu belíssimo livro, tá? Intitulado La Providence et la Confiance in Dieu, parte 5, capítulo 3, tá? Da obra. Tem em francês, se vocês quiserem, mas aqui será usar a tradução que encomendei. Então, o livro é de 1932. Ele começa, e esse capítulo dessa parte se chama A Providência e a Graça da Boa Morte. Vamos tratar. Inicia o Garrigou Lagrange nesse capítulo. Uma das questões vitais que mais deve interessar a todas as almas, qualquer que seja o estado em que se encontrem, é da boa morte, tema sobre o qual Santo Agostinho escreveu um dos seus últimos e mais belos livros, De Dono Perseverantiae, onde expõe o seu pensamento definitivo sobre o mistério da graça. Essa questão vital tem sido interpretada de maneiras diferentes e radicalmente opostas. Por um lado, pelos semi-pelagianos, por outro, pelos protestantes e jansenistas. As opiniões contrárias desses hereges deram à Igreja a oportunidade de apreciar a doutrina relacionada ao tema debatido, por meio da qual veio a ser revelada a elevação da verdade em meio e acima dos erros extremos. Façamos uma breve revisão dos erros citados, para melhor compreender, por contraste, o valor da verdade e apreciar com mais precisão a graça da boa morte. Mais tarde, iremos enunciar o caminho para obtê-la. Isso daqui muito nos interessa, pessoal, porque a chamada boa morte é tudo o que queremos nessa vida, tá? Para quem é cristão. É tudo o que queremos. É a coisa que a gente deseja mais do que qualquer riqueza. Eu acredito pelo menos, né? Quem não quer que esse momento seja um momento de confirmação na vida eterna?
Quem não deseja isso, né? Mas vamos continuar. Primeiro, a doutrina da igreja e os erros contrários. Os semi-pelagianos afirmam que, sem a ajuda da graça, o homem pode alcançar o initium fide et salutis, o início de sua sã fé e da boa vontade, que é então consolidada pelo Senhor. Não é Deus quem dá o primeiro passo em relação ao pecador para convertê-lo, mas o próprio pecador é quem primeiro se volta para Deus. De acordo com esses princípios, os semi-pelagianos sustentavam que o homem, uma vez justificado pela graça, pode perseverar até a morte sem o auxílio de uma graça especial. Basta, diziam, que subsista o initium salutis, que é a boa vontade natural para que o justo persevere até o fim. Isso equivale a afirmar que não só que Deus quer salvar os homens, mas também que quer salvar a todos igualmente, e que é mera testemunha e não o autor daquilo que distingue o justo do ímpio, do initium salutis e da boa disposição final, enquanto existe nesse e não naquele, em Pedro e não em Judas. Mas sustentar essa opinião era negar o mistério da predestinação e esquecer as palavras de Jesus Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trair. João 6,44. Que se aplicam ao primeiro e o último impulso de nossos corações em direção a Deus. Abre aspas, sem mim nada podeis fazer, fecha aspas. Disse também o nosso Senhor, João 15,5. E como notou o concílio de Orange, contra semi-pelagianos, São Paulo acrescentou, abre aspas, quem é que te distingue? Que tens tu que não recebesses? 1 Coríntios 4,7. Abre aspas, não somos suficientes por nós mesmos para conceber qualquer pensamento útil à nossa salvação, fecha aspas, 2 Coríntios 3,5. E menos ainda, um desejo saudável, por menor que seja, que é primeiro o último. Santo Agostinho também demonstrou que a primeira e a última graças são particularmente gratuitas. A primeira preveniente não pode merecer sem ser devida a um bom movimento natural, pois a graça santificante é o primeiro do mérito, um dom gratuito, como o próprio nome indica, e uma vida completamente sobrenatural, não só para o homem, mas também para o anjo. Santo Agostinho também demonstrou que a última graça da perseverança final é um dom especial, e a graça especial dos eleitos, que ninguém pode tirar das mãos de Deus Pai, das mãos do Pai. Como disse nosso Senhor, Nemo potestis rapere eus demano patris mei, João 10,29. E acrescentou que quando esta graça é concedida, é por pura misericórdia, e se, ao contrário, não for concedida, é devido a uma justa punição pelas faltas, geralmente repetidas, que afastaram a alma de Deus, como temos na morte do bom e do mau ladrão. Para Santo Agostinho, dois grandes princípios prevalecem nessa questão. A primeira é que não apenas os eleitos são conhecidos de antemão, mas também mais amados por Deus. São Paulo já havia dito, quem é que te distingue? Quem tens tu que não recebestes? 1 Coríntios 4,7. E posteriormente o doutor Angélico, abre aspas, sendo o amor de Deus a causa de todo o bem, ninguém seria melhor que o outro, se não fosse mais amado por Deus. Prima parte, questão 20, artigo 3. Outro princípio, claramente formulado por Santo Agostinho, é que Deus nunca ordena o impossível. Mas, quando ordena algo, manda-nos fazer o que está ao nosso alcance e pedir a graça necessária para cumprir o que não podemos. Abre aspas, Deus impossibilia non iubet, sed iubendo monet et facere quod possis et petere quod non possis. Fecha aspas. Essas palavras de Santo Agostinho, De Natura et Gratia, capítulo 43, número 804, são citadas no Concílio de Trento, Denziger, número 804. Delas, pode-se deduzir que,
Por puro amor, Deus quer fazer e realmente torna possível a toda a salvação, ou o cumprimento de seus preceitos, no que diz respeito aos eleitos. Ele o faz cumprir até o fim. Isso é muito, até pesado, né, para muitos ouvirem isso. Vejam só, meus amigos. Isso daí olha só, delas pode deduzir-se que por puro amor Deus quer fazer e realmente torna possível a todos a salvação ou o cumprimento dos seus preceitos. No que diz respeito aos eleitos, ou seja, aquele a quem Deus predestinou, ele os faz cumprir até o fim. Ou seja, não são os eleitos que fazem por si mesmos as obras que agradam a Deus e que os levam à salvação. É Deus quem os faz cumprir. É Ele a causa das boas obras dos eleitos, e não os próprios. Continuando. Como conciliar esses dois grandes princípios tão verdadeiros e incontestáveis? Nenhuma inteligência criada, humana ou angélica, é suficiente para isto, a menos que seja primeiro iluminada pela visão beatífica. Seria preciso compreender como na divindade se conciliam a misericórdia infinita e a justiça infinita e a liberdade soberana. Seria preciso ter a visão imediata da essência divina. Esses dois princípios que Santo Agostinho opôs ao semipelagianismo foram substancialmente aprovados. Como se sabe, pelo segundo concílio de Orange, concordamos, pois, que a boa morte é uma graça especial própria dos eleitos. Ao contrário dos semipelagianos, protestantes e jansenistas, negando o segundo princípio de Santo Agostinho, falsearam o primeiro, sob o pretexto de afirmar o mistério da predestinação, negaram a vontade salvífica universal e sustentaram que Deus, às vezes, ordena o impossível e que no momento da morte a fidelidade aos preceitos divinos não é possível para todos. É conhecida a primeira proposição retirada da obra de Jansenium, Denzinger, número 1092. Isto é, aliqua Dei precepta omnibus iustis volentibus et conantibus secundum presentes quas habent vires. Sunt possibilia des dalque illis gratis qua possibilia sint. Alguns dos mandamentos de Deus são impossíveis até mesmo para os justos, e não só para os negligentes, adormecidos ou privados do pleno uso da razão e da vontade, mas também para os que desejam cumprir os preceitos e se esforçam por praticá-los. Iutis volantibus et conantibus. Mesmo para eles é impossível cumprir alguns preceitos porque lhes falta a graça com que os poderiam cumprir. Proposição desoladora que mostra claramente a enorme distância que separa o jansenismo da verdadeira doutrina de Santo Agostinho e Santo Tomás. Deus impossibilia non iubet. Ou seja, Deus não ordena o impossível. Erro tão grave leva a negar a justiça divina e, consequentemente, o próprio Deus. Escusado será dizer que nele não há lugar para a misericórdia divina ou para a graça suficiente que é oferecida a todos, nem para a verdadeira liberdade humana, libertas a necessitate. Por fim, se isto fosse verdade, o pecado seria inevitável, e pelo mesmo motivo não seria mais pecado, nem poderia ser punido eternamente sem crueldade. Os mesmos princípios errôneos levaram os protestantes a defender que não só a predestinação é gratuita, mas que as boas obras nem são necessárias para a salvação dos adultos, bastando a fé. De onde vem a frase de Lutero: Pecca fortiter et creda fortius. Peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente na aplicação dos méritos de Cristo e na sua predestinação. E aqui, meus amigos, eu deixarei linkado o meu vídeo A Doutrina do Diabo, que é a doutrina da predestinação de Lutero e Calvino. Pois bem, continuando, isto não é mais esperança, mas uma presunção imperdoável, porque o jansenismo e o protestantismo oscilam entre a presunção e o desespero, sem encontrar a verdadeira esperança cristã e a caridade. Contra esta heresia, o Concílio de Trento, seção 6ª, capítulo 3º e cânon 16,
Denzinger, números 806 e 826, definiu, abre aspas, embora todos devamos ter firme esperança em Deus, ninguém pode ter absoluta certeza sem revelação especial de que perseverará até o fim. Fecha aspas. O concílio cita a esse respeito as palavras de São Paulo, fecha aspas. Portanto, meus caríssimos, visto que sempre fostes obedientes, trabalhar com temor e tremor, pois Deus é quem opera em vós, não só o querer, mas o agir segundo a boa vontade. Filipenses 2,12. Abre aspas ainda. Aquele que pensa estar de pé, tenha cuidado para não cair. Fecha aspas. 1 Coríntios 9,12. Põe a sua confiança no Todo-Poderoso, o único que pode levantar os caídos e preservar os justos. Qui potens est qui statis statuere. Romanos 14,4. Para que permaneça de pé no meio de um mundo corrupto e perverso. Então, meus amigos, devemos rezar para continuar de pé. Se nós, claro, tivermos uma certeza moral de que estamos de pé, ou seja, em estado de graça. Porque podemos cair a qualquer momento, e se cairmos, será culpa nossa. Continuando, dessa forma, a Igreja mantém a doutrina do Evangelho acima das divagações do erro, e no caso de que estamos tratando, ao contrário das heresias do semi-pelagianismo e do protestantismo. Por um lado, os eleitos são mais amados que os outros, mas por outro lado, Deus nunca manda o impossível e quer, por amor, tornar realmente possível a todos a fidelidade dos seus preceitos, donde se conclui, ao contrário do semi-pelagianismo, que a graça de uma boa morte é um dom especial. E nota de rodapé, o Concílio de Trento, seções 6, cânon 22, Denzinger 832, definiu: si quis dixeris iustificato vel sine speciali auxilium Dei inaccepta iustitia perseverare posse vel cum eu non posse anathema siti. Esses termos do Concílio de Trento, a graça da perseverança final, é uma ajuda especial e devem ser bem compreendidos para evitar qualquer mal-entendido. Não é necessária uma nova ação divina, pois, como diremos adiante, a conservação da graça nada mais é do que a continuação do seu primeiro efeito, e não uma nova ação. Muito importante isso, até para compreender a própria doutrina da predestinação. E só lembrando, meus amigos, eu não sou molinista, mas sou tomista, tá? E tomista engessado nessa parte, dica de passagem. Do mesmo modo, por parte da alma, basta conservar a graça habitual sem uma nova graça atual. Como acontece com a criança batizada, que morre depois do batismo, sem fazer um ato de amor a Deus. Mas, de acordo com os concílios de Orange e Trento, o que constitui um dom especial concedido a um em detrimento do outro é o fato da união do estado de graça e morte. O fato de perseverar a graça no momento supremo, em vez de perdê-lo por alguma falha permitida por Deus. Permitida. Tá? É bom lembrar, Deus nunca é a causa da perda da graça. A união do estado de graça e da morte é um grande bem, e esse vem de Deus. Quando é concedido, é obra da misericórdia divina. Nesse sentido, é um dom especial. E continuando, e ao contrário do protestantismo e do gnosticismo, que entre adultos, só os que lhe resistem são privados dos primeiros socorros, existindo a graça suficiente que lhes é oferecida, como aconteceu com o ladrão tão próximo do Cristo Redentor. Isso também, tá? Tudo isso aqui está definido no Concílio de Trento. Assim sendo, como podemos obter esta importante graça da boa morte? Podemos merecê-la? E se propriamente falando, não é possível merecê-la, podemos menos obtê-la por meio da oração? Quais devem ser as condições da oração? Iremos apresentar esses dois pontos, tomando como guia Santo Tomás, prima secunda, questão 114, artigo 9.
Podemos merecer a graça da boa morte? Uma pergunta interessante. Podemos merecê-la no sentido próprio da palavra mérito, que implica um direito à recompensa divina? Em primeiro lugar, a perseverança final ou boa morte nada mais é do que a continuação do estado de graça até o momento da morte, ou converter-se no último momento. É a conjunção ou união do estado de graça e a morte. Em suma, a boa morte é a morte em estado de graça, a morte dos predestinados ou eleitos. Entende-se porque, segundo o Concílio de Orange, declarou um dom especial, e porque o Concílio de Trento expressou sua gratuidade ao dizer que, abre aspas, esse dom não pode ser obtido senão daquele que é poderoso para sustentar o que está de pé e erguer o caído. Ou seja, tá, é absolutamente gratuito e impossível, tá, de merecer por conta própria. Isso será explicado. Mas, continuando, ora, o homem pode merecer, o que o homem pode merecer, embora venha principalmente de Deus, não vem somente dele, mas também de nossos méritos que implicam o direito à recompensa divina. Portanto, o justo deve dizer humildemente a si mesmo: realmente não tenho o direito de receber a graça da perseverança final. Santo Tomás esclarece essa verdade por meio de uma razão tão simples quanto profunda, que é comumente admitida na Igreja. Na Prima Secunda, questão 44, artigo 9. Nota de rodapé: nas coisas de Deus, dada a sua altura, o mais simples é o mais profundo. A simplicidade bem diferente daquela de que falava Voltaire, quando dizia, abre aspas, sou claro como os riachos, porque sou raso, fecha aspas. Não é inútil deter-nos um momento nela, pois é de grande ajuda a permanecermos na humildade. O princípio do mérito, diz Santo Tomás, não pode ser merecido. Principium meritis sub meritum non cadit. Porque uma causa, seja física ou moral, como o mérito, não pode ser sua própria causa. O mérito, que é um ato que dá direito a uma recompensa, não pode obter o princípio do qual procede. Esta é a mesma evidência. O princípio do mérito não pode ser merecido. Ora, o dom da perseverança final nada mais é do que o estado de graça preservado ou recuperado na hora da morte. E o estado de graça produzido e preservado por Deus é o próprio princípio do mérito para a salvação. É o princípio que faz com que nossos atos mereçam o aumento da graça e da vida eterna. Sem o estado de graça e sem a caridade, que nos faz amar efetivamente a Deus mais do que a nós mesmos, ao menos com amor de estima, não haveria direito a uma recompensa sobrenatural em nossos atos salutares, porque esses atos, assim como os que procedem da justificação, não seriam proporcionados a tal recompensa. Não seriam atos de um filho adotivo de Deus, de um amigo de Deus, de um herdeiro, de um cordeiro de Cristo, como diz São Paulo. Viriam de uma alma que ainda está longe da meta final, devido ao pecado mortal, de uma alma que não tem direito à vida eterna. É por isso que São Paulo escreve, em 1 Coríntios 13, se eu não tiver a caridade, não sou, nihil sum, nihil mihi podes. Se eu estar de graça e sem a caridade, a minha vontade está separada de Deus. E eu, pessoalmente, não posso ter o direito à recompensa sobrenatural e nenhum mérito para a salvação. Em suma, o princípio do mérito é o estado de graça e perseverança nele. Portanto, o princípio do mérito não pode ser merecido. Então, meus amigos, só podemos merecer algo se nós estivermos em estado de graça, que é o princípio do mérito, que não pode ser merecido, tá? Até porque estamos falando de um prêmio que excede completamente as nossas capacidades. Uma coisa é você merecer o seu salário por trabalhar. Outra coisa
e você merecer a salvação eterna por atos seus próprios. É impossível, tá? Não podemos merecer o primeiro efeito da graça santificante, o mesmo se deve dizer da sua conservação. Não merecemos nenhuma coisa nem outra, viu? Que é a continuação do primeiro efeito e não uma ação divina diversa. Assim diz Santo Tomás, na prima parte, questão 104, artigo 1, resposta à quarta objeção. A conservação das criaturas por Deus não é uma nova ação divina, mas uma continuação da ação criadora. Fecha aspas. A conservação do estado de graça não pode, pois, ser mais merecida que a primeira produção. A esta profunda razão, muitos teólogos acrescentam outra que confirma a primeira. O mérito propriamente chamado de condigno, ou condigno, isto é, baseado na justiça, supõe a promessa divina da recompensa por uma determinada boa obra. Ora, Deus nunca prometeu perseverança final ou preservação do pecado da penitência final para aqueles que, por mais ou menos tempo, guardam seus mandamentos. Mas ainda, a perseverança final consiste precisamente na fidelidade até a morte. Portanto, não pode ser merecida por si mesma, pois, nesse caso, ela mereceria a si mesma. Assim, voltamos à razão fundamental, que o princípio do mérito não pode ser merecido, o que se aplica também, guardadas as devidas proporções, ao mérito de congruo, que está nos direitos de amizade que nos une a Deus e também tem seu início no estado de graça. E nota de rodapé, os teólogos... A nota de rodapé é longa, tá, meus amigos? Eu estou lendo a nota de rodapé sim, porque elas são importantes. Os teólogos discutem se o dom da perseverança final pode ser obtida de mérito de congruo, baseado na caridade que nos une a Deus em iure amicabile, sobre os direitos de amizade entre o Senhor e o justo, e não sobre a justiça de condigno. Os melhores comentadores de Santo Tomás contestam, de acordo com os princípios por ele formulados, que a perseverança final não pode ser objeto de direito de congruo. Propriamente dito, porque o princípio desse mérito é o estado de graça preservado e o princípio do mérito, como vimos, não pode ser merecido. Além disso, o mérito de congruo, propriamente dito, fundado nos direitos da amizade in iure amicabile, alcança infalivelmente a recompensa correlata. Deus nunca nos nega o que merecemos dessa maneira, pelo menos não o que merecemos pessoalmente por nós mesmos. Disso resultaria que todos os justos que atingiram a maioridade mereceriam por seus atos de caridade o dom da perseverança final, e de fato preservariam até o fim, o que não pode ser aceito. Concordamos então que a graça de uma boa morte pode ser objeto de um mérito de congruo em sentido amplo, que nada mais é do que o valor impetratório da oração que não se fundamenta na justiça, nem nos direitos da amizade, mas na liberalidade e na misericórdia de Deus. Tá? E isso a gente verá mais à frente. Com isto, queremos dizer que o estado de graça e a sua conservação nos provém da misericórdia divina e não da justiça. Não há dúvida de que o justo pode merecer a vida eterna, que é o termo e não o princípio do mérito. Para que a obtenha, também é necessário que não perca seus méritos por pecado mortal cometido antes da morte. Não temos o direito de ser preservados do pecado mortal em virtude de nossos atos de caridade. Só a misericórdia divina nos liberta dele. Olha só, meus amigos, que grave. Não temos o direito de ser preservados do pecado mortal em virtude de nossos atos de caridade. Só a misericórdia nos liberta dele. Tá? Isso que significa? Que a gente só é libertado da possibilidade de pecar mortalmente, só somos preservados disso,
tá? Por misericórdia divina e não por mérito próprio. Eis aqui um fundamento muito forte da humildade cristã. A essa doutrina comumente admitida pelos teólogos, uma objeção bastante especiosa é geralmente feita. Quem merece mais, dizem eles, pode merecer menos. Ora, o justo pode merecer a vida eterna, que é mais do que a perseverança final. Pode, portanto, merecer esta última. Respondemos com Santo Tomás: quem pode fazer mais, também pode fazer menos, na mesma ordem, em nenhum outro caso. Ora, aqui há uma diferença entre a vida eterna e a perseverança final. A vida eterna não é o começo do ato meritório, mas o seu termo, ao passo que a perseverança final consiste no ato de graça continuado, que, como já dissemos, é o princípio do mérito. Ainda insistem, mas quem pode merecer o fim, também pode merecer os meios. É assim que a perseverança final, ou a boa morte, é o meio necessário para alcançar a vida eterna. Portanto, a primeira pode ser merecida tanto quanto a última. Os teólogos costumam responder negando a maior, tomado em sentido geral. Os méritos são efetivamente meios para obter a vida eterna, mas não são merecidos. Basta poder obtê-los por outros recursos. Da mesma forma, podemos obter a graça da perseverança final por outros meios que não o mérito, por exemplo, através da oração, que não se dirige à justiça de Deus como mérito, mas à misericórdia. E olha só que interessante. Podemos obter a graça da perseverança final por meio de outros meios que não o mérito. Por exemplo, através da oração, que não se dirige à justiça de Deus como mérito, mas à misericórdia. Perceberam? Esse daí é muito importante porque mostra que a oração é um gesto de humildade, pedindo a misericórdia de Deus, para Deus conferir algo que nós não merecemos. Continuando, os objetores, né? Eles insistem mais uma vez, mas se não se pode merecer a perseverança final, também não se pode merecer a vida eterna, que se alcança por meio dela. Conforme já foi dito, devemos responder: o justo pode merecer a vida eterna por qualquer ato de caridade, mas depois pode perder seus méritos por pecado mortal. Veja bem, meus amigos, o justo pode merecer a vida eterna por qualquer ato de caridade, porque ele já obteve o princípio do mérito, que é o estado de graça. O justo vai merecer o estado de graça por ter recebido o princípio do mérito, que é a graça, tá? Mas ele pode perder tudo isso pelo pecado mortal. Aí pecou mortalmente, já era, perde tudo. Perde o mérito, perde o princípio do mérito, perde tudo, tá? E continuando, e só receberá de fato a vida eterna se não perder os seus méritos ou se misericordiosamente os recuperar pela graça da conversão. Donde diz o Concílio de Trento, seção 6, capítulo 16, cânon 32, que o justo pode merecer receber a vida eterna, sin gratia decerit, se morrer em estado de graça. Com isso voltamos ao que dizia Santo Agostinho e depois Santo Tomás. Se nos é concedido o dom da perseverança, é por misericórdia. Se Deus nos o concede, é injusto castigo pelas faltas, geralmente repetidas, que distanciaram a alma de Deus. Uma infinidade de consequências especulativas e práticas pode ser deduzida disso. E nota de rodapé: não sendo merecida a graça da perseverança, Deus não nos concede por antecipação de nossos méritos. Portanto, a predestinação para a glória também é gratuita, como disse Santo Tomás. Não é ex brevis meritis, ou seja, não é por previsão de mérito. Tá? Aqui nós vamos apresentar uma oposição ao molinismo, que diz o contrário. Os molinistas acreditam que é por previsão de mérito. Nós, tomistas, negamos isso. Continuando, ou se quiséssemos defendê-lo, teríamos que dizer de qualquer maneira o que nos é dado ex brevis meritis albisque speciale dono usque
infine perdurantibus. Ou seja, aí é o caso dos molinistas que admitem previsão de mérito. Mas vamos continuar. Concentremos-nos apenas na humildade que deve acompanhar o nosso confiante esforço para alcançar a salvação eterna. O que dissemos é certamente muito terrível, mas o que nos resta dizer é muito consolador. Como obter a graça da boa morte por meio da oração? Quais as condições que a oração deve ter? Se, propriamente falando, não podemos merecer o dom da perseverança, porque não podemos merecer o princípio do mérito. Ao menos isso pode ser alcançado por meio da oração, que não é dirigida à justiça de Deus como mérito, mas à misericórdia. Nem tudo o que obtemos através da oração é mérito nosso. Por exemplo, o pecador em estado de morte espiritual, por meio da graça atual, pode requerer e obter a graça santificante ou habitual, mas não pode merecê-la, pois é o princípio do mérito. O mesmo acontece com a graça da perseverança final. Não podemos merecê-la propriamente falando, mas podemos obtê-la para nós e para os outros através da oração. Também podemos e devemos preparar-nos para receber esta graça através de uma vida edificante. Certamente seria uma negligência desastrosa sem sentido, incuria salutis, não pedir a graça de uma boa morte e não se preparar para ela, mesmo que os quietistas digam o contrário. Por isso, Jesus Cristo ensinou a dizer no Pai Nosso, abre aspas, não te deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E a Igreja manda dizer todos os dias, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Fecha aspas. Será possível, pela oração, alcançar infalivelmente esta graça da boa morte? Questão interessante. A teologia, apoiando-se na promessa do Senhor, petite et acipietis, pedi e recebereis, ensina-nos que a oração acompanhada de certas condições alcança infalivelmente os bens necessários à salvação e, portanto, também a última graça. Mas quais são essas condições exigidas para uma oração infalivelmente eficaz? Diz-nos Santo Tomás, segunda, questão 83, artigo 15, resposta à segunda objeção. Abre aspas. São 4 as condições. Deve-se pedir para si os bens necessários à salvação, com piedade e perseverança. Com efeito, conseguimos com mais certeza quando pedimos por nós mesmos do que quando intercedemos por um pecador que talvez resista à graça de Deus no próprio momento em que rezamos por ele. Nota de rodapé, mas se muitos de nós rezamos pela conversão do pecador, ou se rezamos não apenas por alguns dias, mas por meses até longos anos até alcançá-la, é cada vez mais provável que o Senhor, que nos faz perseverar assim na oração, está disposto a nos ouvir. Continuando, mas, mesmo pedindo para nós os mesmos os bens necessários à saúde eterna, nossa oração só é eficaz quando acompanhada de misericórdia, humildade, confiança e perseverança. Só assim expressa um desejo sincero, profundo e ininterrupto do nosso coração. E aqui, com a nossa fragilidade, reaparece o mistério da graça. É possível que sejamos inconstantes na oração, como nas obras meritórias. É por isso que dizemos na Santa Missa antes da comunhão, não permita, Senhor, que eu nunca me separe de ti, até nunquam separar e permitas. Fecha aspas. Não nos deixe cair em tentação de não rezar. Livrai-nos do mal de perder o gosto e a vontade de rezar. Concede-nos perseverança na oração, apesar da aridez e do tédio profundo que às vezes sentimos nela. Toda a nossa vida está envolta no mistério. Cada um de nossos atos salutares traz consigo o mistério da graça, e cada um dos nossos pecados é o mistério de iniquidade, que pressupõe uma permissão divina do mal em vista de um bem maior, que somente no céu será visto claramente.
claramente, iusto ex fide vivit. Precisamos de Deus para nos ajudar até o fim, não apenas para merecer, mas também para orar. Como conseguiremos essa ajuda tão necessária para nos perseverar na oração? Recordando as palavras do Salvador. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo considerar. Até agora não lhe pedistes nada em meu nome. João 16, 23. Devemos pedir em nome do Salvador, que muito purifica e fortalece nossa intenção, pesando na cabeça mais do que a espada de Breno. Devemos também pedir-lhes que reze por nós. A sua oração persiste todos os dias na Santa Missa, na qual, como diz o Concílio de Trento, não cessa de se oferecer através do ministério de seus sacerdotes e de aplicar a nós os méritos da sua paixão. Não podendo merecer a graça de uma boa morte, mas obtendo-a através da oração, para alcançá-la, precisaremos recorrer à oração mais perfeita e eficaz de todas, a de Jesus Cristo, principal sacerdote do santo sacrifício da missa. É por isso que o Papa Bento XV, em carta ao diretor da Arquiconfraria de Nossa Senhora da Boa Morte, recomenda veementemente aos fiéis que em vida celebrem missas para obter a graça de uma boa morte. Esta é, na verdade, a maior graça de todas e a dos eleitos. E se no último momento, por um fervoroso ato de amor, nos unimos ao sacrifício de Cristo perpetuado no altar, podemos ainda obter a remissão da pena temporal devida pelos nossos pecados e evitar o purgatório. Convém, portanto, obter a graça da perseverança final para unir-se frequentemente à consagração eucarística, que é a essência do sacrifício da missa. Pensando nos 4 fins do sacrifício: adoração, súplica, reparação e ação de graças. Pensemos que, quando Jesus se oferece em sacrifício, na verdade oferece todo o seu corpo místico, sobretudo às almas que sofrem sobrenaturalmente, como ele próprio sofreu. Enquanto perseverarmos nesse caminho, o nosso progresso será notável. Unindo-nos da maneira mencionada ao sacrifício da missa e às missas que se celebram ao longo do dia, distribuídas em todo o orbe pelo sol, que em sua carreira anuncia em cada lugar a hora da oração matinal, preparemo-nos no melhor caminho para uma boa morte, isto é, juntar-se a todas as missas que estão sendo celebradas, perto ou longe de nós, na hora do último momento de nossa vida mortal. Então faremos de nossa morte um sacrifício que se unirá ao sacrifício de Cristo, que se perpetua substancialmente no altar. Sacrifício latrêutico ou adoração diante do poder soberano de Deus, Senhor da vida e da morte, diante da majestade daquele, abre aspas, que conduz o homem à sepultura e o ressuscita. Tobias 3:2. Sacrifício impetratório para alcançar a última graça para nós e para aqueles que morrem ao mesmo tempo. Sacrifício propiciatório pelas almas de nossas vidas. Sacrifício de ação de graças por todos os benefícios recebidos desde o batismo. Esse sacrifício oferecido com ardente amor a Deus poderá abrir-nos imediatamente as portas do céu, como as abriu ao bom ladrão que morreu ao lado de Jesus, que termina a sua missa sangrenta, o sacrifício da cruz. Antes que chegue a última hora para nós, devemos orar frequentemente pelos moribundos. Na porta de algumas capelas, lê-se essa inscrição, abre aspas, rezai pelos que vão morrer durante a celebração da missa, fecha aspas. Certa vez, as palavras chamaram extraordinariamente a atenção de um escritor francês. Todos os dias seguintes, quando assistia à missa, rezava pelos moribundos. Mais tarde, uma doença o manteve acamado por vários anos e, como não podia ir à missa, oferecia diariamente seus sofrimentos pelos que morreram naquele dia. E assim teve a felicidade de obter muitas conversões inesperadas em extremis. E aqui, o Carregou Lagrange ele recomenda o livro do Adolphe Rété sobre o assunto. E diz o seguinte: este último livro, com suas belas páginas sobre a solidão, a pobreza, o desapego, a dor,
A paz e o amor de Deus é uma preparação admirável para a morte santa. Termina com essas palavras, abre aspas, o ritmo das horas que me restam para viver na terra se conforme inteira e exclusivamente à santa doxologia. Glória Patri et Filho. Invocação confortante, que me alegra por ter sofrido e ainda sofrer por teu serviço, Senhor. Cada vez que digo isso com o coração contrito e uma mente reta, sei que a sua graça fluirá em minha alma. Permita-me ser crucificado à sua maneira, como um bom ladrão, e ao se lembrar dele, lembre-se de mim no seu reino dos céus. Essa oração foi ouvida. Adolf Hitler teve uma morte santa. Aos interessados, tá? Eu responderei com o nome do livro, se me perguntarem. Mas vamos continuar. E só para explicar, conversões in extremis, tá? São orações de última hora, como foi a do bom ladrão, e como foi também daquele assassino convertido antes de ser executado pelas orações de Santa Teresinha. São esses casos. Continuando, rezemos também pelos sacerdotes que assistem os moribundos, o ministério de socorrer uma alma em sua agonia, em sua última hora, é tão elevado. Rezemos para que o sacerdote chegue a tempo e obtenha do céu, quando o enfermo mergulhe em profundo torpor, o momento preciso de lucidez para sugerir os grandes sacrifícios que Deus lhe pede, para que a vossa oração sacerdotal, oferecida em nome de Cristo, de Maria e de todos os santos, obtenha a última graça, a graça das graças. O sacerdote que assiste assim os moribundos, às vezes, a imensa consolação de ver, por assim dizer, que Nosso Senhor salva as almas em meio às dores do último transe. E, talvez depois de ter rezado pela sua cura, vendo que a alma está bem disposta, acaba por dizer, com muita confiança e paz, essa admiração, a oração da Igreja, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, proficere anima Christiana, de hoc mundo in nomine Dei Padres Onipotentes, qui te creavit in nomine Iesu Christi Filii Dei vivi, qui prote passus est in nomine Spiritus Sancti, qui in te efficio est. Abre aspas. Sai deste mundo, alma cristã, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, que te criou, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que sofreu por ti, em nome do Espírito Santo, que desceu sobre vós, em nome da gloriosa e santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, em nome do bem-aventurado José, predestinado da Virgem, em nome dos anjos e dos arcanjos, em nome dos patriarcas, profetas, apóstolos, evangelistas, em nome dos mártires, dos confessores, em nome de todos os santos e santas de Deus, que a sua esteja em paz, seja a tua morada na Jerusalém celestial. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Fecha aspas. O mistério da salvação. À luz de uma santa morte, assim se esclarece para nós o mistério da predestinação, o terrível e doce mistério da escolha dos eleitos. Entendemos melhor que os dois grandes princípios formulados por Santo Agostinho e por Santo Tomás, que citamos no início desse capítulo. Por um lado, sendo o amor de Deus a causa de todos os bens, ninguém seria melhor que outro se não fosse mais amado por Deus. Ninguém, se não fosse mais amado por Deus, superaria o próximo em atos salutares, nem fáceis nem difíceis, não podendo sem a graça começar, continuar ou concluir qualquer obra que leve à vida eterna. Nesse sentido, disse Nosso Senhor falando dos eleitos, abre aspas, ninguém poderá arrebatá-los das mãos do meu Pai, fecha aspas. Ele referia-se aqui sobre a eficácia da graça, que faz São Paulo dizer, abre aspas, quem é o que te distingue? Que tens tu, que não recebestes, fecha aspas, que lição mais profunda sobre a humildade? Por outro lado, Deus nunca ordena as coisas impossíveis, e por amor torna possível a todos, especialmente os moribundos, cumprir os seus preceitos, e não priva ninguém da última graça, a menos que o homem recuse resistindo à última chamada.
Consequentemente, se, como dizem Santo Agostinho e Santo Tomás, se concede a graça da perseverança final, é por pura misericórdia, como foi concedida ao bom ladrão. Se não for concedida, é apenas punição pelas faltas, geralmente repetidas, ou também pela última resistência, como aconteceu com o mau ladrão que se perdeu, morrendo tão próximo do Redentor. Como diz São Próspero, com palavras repetidas por um concílio do século IX, abre aspas, e essas palavras são muito fortes, se alguns se salvam, é pela graça do Salvador. Se outros se perdem, é por culpa sua. Fecha aspas. E isso está repetido no Concílio de Chiesi, 853, no Denzinger, tá? 318. Deus onipotens omnibus sine expitione vultus salvos fieri, licet et non omnes saventur, quod aut quinde salvantes et donum, quod aut quidam periuntium et meritum. Ou seja, Deus onipotente quer que todos os homens se salvem, tá? E depois, só que nem todos se salvam. Quando alguém se salva, é por um dom, tá? É algo completamente gratuito. E quando se perde, a perdição é uma espécie de mérito, ou seja, a pessoa perde por conta própria. Porque a perdição é a única coisa que somos capazes de merecer, tá? Sem a graça, a única coisa que podemos merecer nessa vida é a perdição eterna. É ir para o inferno. Como se compõem intimamente esses dois grandes princípios, cada um tão certo em separado, o da eficácia da graça ou da salvação possível para todos? São Paulo responde: altitudo deviciarum sapiensi et stipiens Dei, qua incompressibilia sunt iudicia eius et investigabilis vie eius. Profundidade dos tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão incompreensíveis são seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Antes de receber a visão beatífica, nenhuma outra inteligência pode compreender a concordância desses dois princípios. Penetrá-la equivaleria a compreender como, sem distinção real, a justiça divina, a misericórdia infinita, a liberdade soberana que se unem e se identificam na divindade, na vida íntima de Deus, no inefável dele, naquela perfeição absolutamente sua, naturalmente incomunicável às criaturas, na divindade enquanto superior ao ente, à unidade, à verdade, ao bem, à inteligência e ao amor. Porque, embora todas as perfeições divinas absolutas possam ser naturalmente participadas pelas criaturas, a divindade não é o que só é comunicado pela graça santificante, participação na natureza divina, não apenas na medida em que é vida intelectual, mas como propriamente a vida divina, o princípio pelo qual Deus é visto e amado imediatamente. E coloca-se uma nota de rodapé: a alma humana e o anjo participam naturalmente da vida intelectual e, por conseguinte, têm uma semelhança analógica com Deus, na medida em que ele é inteligente. A graça santificante não é apenas uma semelhança de Deus enquanto inteligente, mas precisamente enquanto Deus, uma participação da divindade enquanto tal, ou, se preferir, na intelectualidade divina enquanto divina, na vida divina enquanto divina. É assim que respondemos a uma questão colocada pelo padre Gardeil em seu belo livro La Structure de l'âme et l'expérience mystique, volume 1, página 388, a respeito da relação entre a graça santificante e o constitutivo formal da natureza divina.
A graça santificante não é apenas uma participação na natureza divina enquanto ser, ou enquanto intelectual, mas propriamente enquanto divina. Isso daí é interessante, meus amigos, porque a graça é uma participação nossa na natureza divina quando estamos em estado de graça. É por isso que é só com a graça que podemos merecer a salvação eterna. Continuando, a graça é uma participação física, formal e analógica na divindade enquanto tal, cuja razão formal absolutamente iminente, como diz Caetano. No comentário a Prima Paz, questão 39, artigo 1º, número 7. É superior às razões de ser, da inteligência da unidade, etc., que são naturalmente participáveis pelas criaturas. Deitas et super ens et super unum. Já expusemos extensamente nesse ponto no outro lugar. De son existent et sa nature, página 347 e seguintes, e 520 e seguintes. E o próprio Padre Gardeio fala nesse sentido na mesma obra. Tomo 1º, páginas 246 e 287. Para compreender a íntima concordância, continuando o texto, dos princípios de que falamos, seria necessário ver a essência divina. Quanto mais evidentemente para nós, esses dois princípios que procuramos conciliar, tanto mais escura parece, por contraste, com uma translúcida treva, a eminência da vida íntima de Deus, na qual se unem. Esses dois princípios são como as duas partes de um semicírculo ofuscante, acima do qual está, usando a linguagem dos místicos, a grande escuridão, que nada mais é do que, abre aspas, a luz inacessível em que Deus habita, fecha aspas, 1 Timóteo 6,16. Tal é, embora mal explicado, objeto de especulação e diremos mesmo da contribuição agostiniana, que constantemente inspirava Santo Tomás nessas difíceis questões. A obscuridade divina do mistério que falamos vai muito além da teologia discursiva, sendo objeto próprio da fé, fides et de non visis, da fé iluminada pelos dons de entendimento e de sabedoria, fides dona illustrata. Deste ponto de vista superior, a contemplação de um mistério tão terrível e doce ao mesmo tempo, torna-se reconfortante, como escreveu Bossuet, intimamente penetrado por essa doutrina, a uma pessoa atormentada pelo pensamento da predestinação. Abre aspas para o bispo que eu considero o maior sermonista da história, depois da Era Apostólica. Inclusive, eu gravei alguns sermões do Bossuet. Pode conferir no meu canal. Mas vamos citar Bossuet. Abre aspas para esse grande bispo. Quando esses pensamentos, eu diria, se oferecem ao espírito e não custam poucos e inúteis esforços para se livrar deles, devem terminar em total abandono nas mãos de Deus, e com a certeza de que a nossa salvação é muito melhor nas dele do que nas nossas. É só assim encontrada a paz. Olha que maravilhoso, meus amigos. Para aqueles que estão atormentados pelo pensamento sobre a predestinação e reprovação, as palavras de Bossuet nos consolam e muito. Vejam só. Aqui diz, devem terminar em total abandono nas mãos de Deus e com a certeza de que a nossa salvação é muito melhor nas mãos dele do que nas nossas. É só assim encontrada a paz. Mas continua o bispo. E é também aí que toda a doutrina da predestinação deve terminar como consequência do segredo do Senhor soberano, a quem se deve adorar e sem tentar esquadrinhar. É preciso habitar nesta alteza e nessa profundidade impenetrável da sabedoria de Deus, e lançar-se de corpo nu nas mãos da sua imensa bondade, esperando tudo dele, mas sem descuidar a nossa salvação. O fim desse tormento deve ser o abandono nas mãos de Deus, que por sua bondade, as suas promessas será obrigado a zelar por vossa graça. Assim está o verdadeiro resultado, enquanto dura a nossa vida e de todos os pensamentos que tanto assediam
a tua graça em matéria de predestinação. E uma vez feito isso, é necessário descansar, não em si mesmo, mas somente em Deus e em sua paternal bondade. Isso está em Œuvres complètes de Bossuet, Paris, 1846, tomo 11, página 444. Que maravilhoso, né? O próprio Bossuet diz em um dos mais belos capítulos de seu Meditazioni su Evangelii, segunda parte, dia 72. Abre aspas, o orgulho tem medo de se tornar sua salvação muito incerta, se não a tiver em suas mãos, mas está enganado. Posso me assegurar? Meu Deus, sinto que minha vontade me escapa a cada momento. Se vós quisesse fazer de mim o único senhor de meu destino, eu recusaria um poder tão perigoso para minha fraqueza. Portanto, não me diga que essa doutrina de graça e preferência leva as boas almas ao desespero. Como? Já imaginou me deixar mais tranquilo me entregando à minha própria força e à minha inconstância? Não, meu Deus, não posso permitir. Não encontro segurança senão no abandono em tuas mãos. E tenho tanto mais segurança, pois aqueles a quem concedeis a confiança de se entregarem inteiramente a vós, nesse doce instintos recebem o melhor sinal de vossa bondade que se pode dar na terra. Fecha aspas. Confitemini Dominum quam in bonus. Salmos 117. Esse nos parece ser, como explicamos em outro lugar, o verdadeiro pensamento de Santo Agostinho naquilo que é de mais elevado, quando ainda por cima, raciocinando à parte, repousa nas trevas divinas do mistério, onde devem ser conciliados os seus aspectos aparentemente mais opostos, formulado nos princípios já referidos. Deus nunca ordena coisas impossíveis. Ninguém seria melhor que outro se não fosse mais amado por Deus. Esses princípios são como duas estrelas de primeira grandeza que resplandecem com extraordinário brilho na noite espiritual, mas não bastam para nos revelar as profundezas do firmamento, o segredo da divindade. Antes de ter recebido a visão beatífica por um instinto secreto, ele nos tranquiliza com graça sobre a reconciliação íntima na divindade de infinita justiça e infinita misericórdia, e nos tranquiliza precisamente assim, pois a graça é uma participação na divindade e na luz da vida, muito superior à luz natural da inteligência angelical ou humana. Certamente, toda a nossa vida interior está envolta em mistério, assim como cada um de nossos atos, porque toda obra que conduz à vida eterna pressupõe o mistério da graça que nos ajuda a realizá-la, e todo pecado é o mistério da iniquidade, que pressupõe a permissão divina do mal em vista de um bem maior, que muitas vezes não compreendemos e que só poderemos ver claramente no céu. Mas, no meio desta escuridão da fé, que é também a escuridão da contemplação aqui na terra, somos confortados pelo pensamento de que Deus é o nosso Salvador, que Jesus Cristo morreu por nós, que o seu sacrifício é substancialmente perpetuado no altar, e que nossa salvação está mais segura em suas mãos do que nas nossas. Com efeito, tem mais confiança na retidão das intenções de Deus do que em nossas melhores intenções. Abandonemos-nos com amor e confiança nas mãos da infinita misericórdia, que é o meio mais seguro de obtermos dela, que se inclinem para nós nesse momento, no momento de nossa morte. Lembremos-nos frequentemente das belas palavras do salmista, 54:23, que lemos todas as quartas-feiras no ofício da tércia. Iacta super dominum curam tuam et ipsit et nutriet non dabit in eterno fluctuatione justo. Abandona-te nas mãos de Deus e Ele cuidará de ti. Nunca deixará sucumbir o justo. Meditemos no belo cântico do ancião Tobias. Magnus est Domini in aeternum et omnia saecula regnum tuum, quania tu flagellas et salvas, deduces ad inferos et reducis, ipsi castigabiti
nos propter iniquitates nostras et ipsis salvabiti nos propter misericordiam suam. Grande és tu, ó Senhor, desde a eternidade, e o teu reino se estende por todos os séculos, porque feris e dais saúde, conduzi a sepultura e o livrais. Cantai hinos ao Senhor, Filho de Israel. Ele nos castigou por nossas iniquidades e nos salvará por sua misericórdia. Fecha aspas. Neste abandono encontraremos a paz. Quando o Senhor morreu por nós, unidos em sua alma santa, estava o mais profundo sofrimento causado por nossos pecados e a mais profunda paz. Da mesma forma, em cada morte cristã, como na do bom ladrão, há uma união muito íntima de sofrimento, de santo temor, de tremor diante da justiça infinita e de profunda paz. Mas, acima de todos os outros sentimentos, a paz ou a tranquilidade da alma domina naquele momento supremo, como quando Jesus expirou dizendo: Consumato est, Pater, em manos tuas, comendo espírito meu. Então, meus amigos, encerra-se aqui o texto, tá? Disponível no meu Substack, e recomendo que confira lá. São apenas R$10, tá? Nada exorbitante, para você ter acesso a esses escritos, tá? E alguns meus também, onde eu falo sobre a crise na igreja, também, assunto que eu não trato aqui muito, porque eu prefiro justamente assuntos como esses, mais espirituais, mais filosóficos, mais teológicos, de expor meus palpites sobre situação política, sobre filmes, essas coisas. E para lições filosóficas, recomendo a área de membros, que está aí. Vocês podem me seguir nas redes sociais. E é isso. Fique com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.